Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast e vou apresentar a vocês em breve um convidado que trouxe muitas novidades na parte de tecnologia, na parte de cirurgia. É um médico especialista. Mas antes disso, quero agradecer a nossos patrocinadores, que é a Unitar Comunicações, o Cicobi Fluminense, a Porto Seguro e o Terceiro Setor, que é uma empresa da FV Soluções que cuida de associações, clubes, fundações. E agora nós vamos conhecer nosso convidado de hoje, que veio trazer várias novidades e várias dicas para nós, né, sobre a área médica, né. Ele é um doutor, né, jovem doutor, vamos botar assim, com experiência, muito gosta de estudar, né, é diferente, se tornou diferente justamente porque busca sempre fazer o melhor, dar o melhor, cuida de uma área, né, que é a área masculina, que é a especialidade dele é urologia. Então a gente trouxe aqui para falar o doutor Gilberto Oliveira, urologista, que atua, né, fortemente na área de cirurgias, né, e a gente vai perguntar a ele algumas curiosidades que a gente tem, que vocês também têm, e ele vai trazer para a gente como que é as experiências no dia a dia, porque a gente percebe que o homem às vezes tem certos tabus, e a gente quer quebrar um pouco disso e levar isso para o conhecimento e para trazer mais saúde, né, porque eu acho que a gente não vive sem ter um bom comportamento, né, saudável, e acho que ele é uma pessoa, assim, que tem experiência para falar para gente sobre isso. Doutor Gilberto, é um prazer tê-lo aqui hoje com a gente. E a gente gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a parte cirúrgica na parte urológica, né, que você Uhum. cuida, que é a sua especialidade. E que você, né, começasse a falar pra gente, quando você começou a sua carreira como médico, você, operava já usando a tecnologia ou não? Bem, vamos lá, Fabi. Para mim é uma honra estar aqui com você, né? Que a gente está sempre se reunindo por outros motivos, então agora vamos conversar sobre algo que eu domino, já que sempre que eu venho te Exatamente. ver é coisa que você domina. Isso aí. E vai ser um prazer trazer todas essas informações aqui. Mas vamos lá, como é que eu imagino, né? À medida que a gente vai progredindo, né? Não só ah, com o tempo, como sociedade, ou com os benefícios da tecnologia, tudo vai acompanhando. Quando a gente começa a nossa trajetória nas nossas especializações, né, para fazer urologia, você passa primeiro pela cirurgia geral. Então ali é uma área onde você tem que aprender a base de tudo, que é a cirurgia convencional, porque a gente tem que lembrar que as tecnologias vêm, mas que quando todas elas podem apresentar complicações, sendo assim, você precisa dominar a forma de resolver. E a forma de resolver sempre vai ser como tudo começou, que é com a cirurgia convencional. Então a gente passa ali 2 anos praticamente só fazendo cirurgia geral, basicamente cirurgias convencionais e cirurgias laparoscópicas básicas. Depois a gente passa então para a urologia. A urologia já é uma área que se beneficiou extremamente das evoluções tecnológicas, através das abordagens que nós chamamos de minimamente invasivas, que são quais? São as abordagens endourológicas. Antigamente, quando você tinha um cálculo renal, por exemplo, você precisava fazer um corte imenso, né? Ou você precisava, às vezes, até mesmo retirar um rim. Olha que grave, que coisa horrível. Muito. No entanto, hoje em dia, o que que a gente tem? Nós temos as abordagens endourológicas. São aparelhos delicados, pequenos, que através de orifícios naturais você aborda. Você consegue, através de um orifício natural, acessar o seu rim, fragmentar um cálculo que esteja lá dentro, Precisa mais ter aquele corte não tem imenso mais que nada. Resolveu a sua tinha, vida, né. acabou o problema. Então, isso tudo foi mostrando o real benefício de você abordar de cada vez uma forma mais cautelosa o corpo. Então, nós passamos para as abordagens laparoscópicas, dentro da urologia. Iniciamos com rim, progredimos para próstata e hoje a gente tem a abordagem laparoscópica robô assistida, que nada mais é do que uma evolução. Só que quando a gente fala de robô, como o que habita o nosso imaginário é, né, os robôs que a gente vê nos filmes, na cirurgia são completamente E diferentes. as pessoas às vezes têm um pouco de medo ou receio, Sim, né, sim, e tem. é um jovem doutor, né, e eu sei que você foi um dos escolhidos para fazer o curso, né, é um privilégio, né, que a gente sabe que não são todos que operam com robô, nem são todos que são escolhidos, preparados para isso, né, então é muito legal ver um jovem doutor, né, como você, estudioso, e que agarrou, né, realmente e se especializou, né. Sim, o que que acontece, né, quando a gente tem quando um hospital ele adquire um robô, ele forma então um grupo, certo? E aquele grupo é o grupo escolhido para iniciar
o desenvolvimento da técnica, né. E a nossa equipe foi uma das escolhidas, né, sobretudo na urologia, e então nós começamos a participar, né, e aí hoje nós somos 4 urologistas da nossa equipe habilitada, sou eu, Gustavo Araújo, o Alide Filho e o João Ernesto. Nós 4 somos a equipe que mais estamos se desenvolvendo dentro da parte urológica nesse âmbito da cirurgia robô assistida. E é importante utilizar esse sobrenome assistida, porque não é o robô que opera, o robô não tem autonomia de operar. Qual que é a grande diferença do robô para a cirurgia convencional? É isso aqui, a mão. A mão do robô ela é pequena, são pinças muito pequenas, certo? A introdução dos trocáteres robóticos, eles têm 8 milímetros, são incisões muito pequenas. Então, qual que é a grande diferença? Manipulação. Como o robô ele tem uma manipulação precisa, você causa menos agressão aos tecidos vizinhos. Então, é uma cirurgia que tende a ter mais precisão. Então, na verdade, é até o contrário, né, ela é menos agressiva do que a convencional. Muito menos. Por causa disso. Por causa do tamanho das incisões, da forma grosseira que você faz manipulações. Uma pinça robótica ela é menor que um dedo. Olha só. Além do mais, uma pinça robótica ela imita quase que de forma perfeita o movimento da mão. Ela tem mais movimentos do que a própria mão humana. Então, você fez um aprimoramento da técnica. Ela se aprimorou. Então, você tem mais precisão, você tem menos agressão e, consequentemente, você vai ter o melhor benefício de todos, que é o quê? A recuperação. Então, essa é a grande diferença. Enquanto um paciente, por exemplo, que faz uma cirurgia convencional, antigamente próstata, o paciente internava, fazia a cirurgia, ia para a CTI, ia para a enfermaria, recebia alta, ficava de sonda há muito tempo. Hoje, isso tudo mudou. Quando você tem um câncer de próstata, você faz uma cirurgia numa manhã, vai embora no dia seguinte, uma semana depois você já está sem sonda, 20, 30 dias depois você está vivendo como se você não tivesse feito o procedimento. Então, esse é o real benefício da avanço tecnológico dentro da urologia. Você tem uma melhor recuperação. Sendo assim, toda vez que a gente tem aquele estigma, né? Meu Deus, eu vou precisar passar por uma cirurgia. O que será? Como vai ser minha recuperação? Minhas atividades? Cara, acabou. Diminuiu o tempo de recuperação. Diminuiu tudo, Fabiana. Eu vou te dar, por exemplo, 2 exemplos, tá? Vou te dar 2 exemplos que se enquadram perfeitamente. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu operei um paciente com câncer de próstata, ele tem 66 anos, mais ou menos. Quando ele me procurou, ele já estava com um PSA um pouco mais alto, que é a forma que a gente tem de identificar, fazer o exame de rotina, PSA, toque, ele já estava com uma doença mais agressiva. No entanto, curável. E ele falou para mim assim: "Doutor Gilberto, eu preciso de ajuda porque minha neta vai nascer, eu só tive filho homem, eu tô todo derretido, quero curtir aquele momento e isso veio agora, vai atrapalhar minha recuperação". Eu falei: "Calma, calma que vai dar tudo certo". Ele operou numa quarta-feira, quinta-feira ele estava em casa, terça-feira a neta dele nasceu. Quando a neta dele foi para casa, ele já estava sem sonda, dando todo o suporte para os filhos e, provavelmente, quando a netinha dele começar a dar os primeiros movimentos, a dar as primeiras brincadeiras, vai ser como se ele não tivesse passado por Por aquilo, nada por disso. nada disso. Ou seja, o cara tem um diagnóstico de câncer. O mundo dele, num primeiro momento, abala. Caiu, né? Caiu. Caiu. Minha neta, o que que vai sobrar de mim? Minha empresa, ele tem uma empresa, ele é do Espírito Santo. Ele tem uma empresa que faz doces com coco e tal. Hum. E aí, primeiro passo nosso é o quê? Calma, vai dar certo. Segundo passo, olha só, você tem hoje à disposição a melhor técnica de todas. Você quer fazer? Ele quer. Então, ele fez, se recuperou super bem, me mandou foto esses dias, está lá já, com a netinha no colo. Então, isso não tem preço? Não tem preço. E aí eu acho que é muito importante as pessoas terem essa informação, porque muitas pessoas, elas têm esse medo, né, de: "Ah, não vou fazer, porque quem vai me operar é um robô". Então você acabou de dizer que não é o Não é um robô, é uma equipe completa da qual se auxilia, você tem a assistência de um robô, certo? Como é que é? A cirurgia robótica, assim, de forma leiga, né, a gente tem um console com comandos. Ali, o cirurgião está comandando. Você tem o paciente e o robô acoplado a pinças. Ao lado do paciente, dentro do campo cirúrgico, nós temos um outro urologista habilitado em cirurgia robótica. E ao lado do cirurgião que está operando, você ainda tem um outro urologista para poder auxiliar, para poder pensar junto, para poder fazer junto. Se tiver qualquer problema, eles podem trocar de posição durante o procedimento cirúrgico. "Ó, tô com uma dúvida aqui, o que que você acha?". Sem problema, você levanta do console, o colega vai, entra, olha, dá a opinião dele.
Então é uma coisa que traz muito benefício e muita segurança para o paciente. É exatamente aqui que entra o segundo exemplo que eu falei que ia te dar. Diagnostiquei um câncer de próstata num paciente com PSA normal, Tem recente. idade? Uma coisa assim que o pessoal me pergunta muito. Tem Olha, idade para esse tipo de isso vai coisa? depender muito de sociedade, vai depender até mesmo de país, Hum, tá. Tem país que já fala que não precisa fazer mais nada para poder identificar doenças na próstata, porque está tendo um excesso de tratamento. Então o que que hoje é recomendado? O paciente chega ao seu consultório, você oferece a ele: "Olha só, você tem fator de risco ou não para desenvolver câncer de próstata. Sociedade Brasileira de Urologia recomenda entre 45 e 50 anos. Se você tem alguém na sua família ou é negro, você deve iniciar mais cedo. E então você conversa com aquele paciente: você quer ou não fazer o PSA e o toque? Ah, eu quero. Ah, eu não quero. Na minha opinião, cara, faz. faz, é Porque se melhor. hoje você tem à sua disposição um método terapêutico efetivo, você tem um método diagnóstico pouco invasivo, exame de sangue, Sim. você vai não fazer? Por quê? Qual é o objetivo? Você não quer? Você acha que a vida não é boa assim para você detectar um problema cedo? Não tem razão, certo? E esse outro paciente, o pai dele tinha câncer de próstata, então ele faz acompanhamento comigo desde os 40 anos. E o PSA dele subiu levemente, não muito, subiu de um ano para o outro, disparou, mesmo estando normal. Eu achei aquilo estranho, a gente fez o exame urológico, tinha um nódulo, biopsiamos um câncer. 44 anos, muito No jovem. muito jovem. Muito jovem. Aí ele fez o quê? Então o que que eu faço? Poxa, eu vou fazer uma cirurgia. Os dois grandes medos do paciente que opera, né, a próstata, sobretudo por causa das complicações, é o impacto sobre a vida sexual, o impacto sobre a continência. Só que o robô fez isso cair drasticamente, por causa de você ter uma cirurgia mais efetiva, atrelada a menos Isso invasão. você quer dizer que ele é como se ele fosse perfeccionista, detalhista. Detalhista, e você enxerga, por exemplo, se você está operando, você está operando a uma certa distância do paciente, o seu olho, a sua percepção visual. Hum, O robô ele te dá uma resolução perfeita e você opera olhando assim, ó, na cara na do cara. órgão-alvo, né, porque Muito você com a câmera robótica, ela é muito fina, ela tem 2 olhos, 2 óticas, então você vai lá dentro e você consegue ter uma precisão anatômica que o olho não te dá, entendeu? na verdade, até mais exata, né, Muito mais muito exato. mais exata. Então, você, acha que a tecnologia ela ajudou Não, não. disparada. Eu acho que, assim, não tem nem mais a Não questão tem de nem achar ou não, já é uma constatação, exa entendeu. E esse paciente, por exemplo, paciente de 44 anos, tá aí, já operou, tá curado, o PSA tá lá embaixo, tá potente, continua com a vida sexual dele normal com a esposa, está continente, está trabalhando normal, cara, sem problema. Então é isso que a gente quer. A gente tem muito medo do que a tecnologia vai virar, né, porque os filmes antigos sobre tecnologia, eles eram muito uhum. apocalípticos, né. E, assim, eu não sei o que vai vir, mas o que nós estamos presenciando hoje Já é um são só ótimo benefícios, resultado, né. são só E eu acho que benefícios. assim você pode fazer uma cirurgia com menos tempo, menos evasiva, com uma recuperação melhor, então são muitos, benefícios que você tem, Totalmente. né, para o paciente e até para o médico que vai ficar menos cansado ou vai operar mais pessoas naquele dia, É, você consegue ser mais efetivo em né. todos os aspectos, na ergonomia, melhor, é tudo, Eu acho que a tudo é melhor. tecnologia nesse caso ela vem muito para ajudar, né. Óbvio. E, né, tá aí seu depoimento e até, né, de clientes, pacientes, então eu acho que veio para ajudar. E eu queria também conversar um pouquinho com você sobre, assim, como que o homem, né, pode tratar, né, a sua parte urológica se eu falar rápido eu vou gaguejar, tá gente, vamos tratar, né, a sua parte, né, de uma forma mais, assim, se existe idade, se existe, algum tipo de, como que eu vou te vigília que ele tem que fazer, no consultório, né, porque você é um médico cirurgião, mas também atende um consultório, né. Uhum. Casos que você queira nos contar, porque eu acho também que é interessante a gente saber, porque nada como a pessoa que vive o dia a dia, né, casos e casos. Você contou aí 2 distintos, um de 44 e um de 60 e pouco. Então, ou seja, já mostrou que o câncer de próstata, ele não tem idade para acontecer, né. Uhum. Ele é uma coisa que pode ser hereditário? Sim, sim. O que que Não sei, acontece, né, né. a nossa prática, a urologia, ela é muito interessante, porque quando a mulher ela tá lá bonitinha no pediatra,
Quando ela sai do pediatra, ela automaticamente ganha um ginecologista. É assim, é direto, né. Uhum. O homem ele fica meio que no limbo, ele Perdido, fica fica perdido. perdido. Então o homem acaba só tendo os amigos, que nem sempre são as melhores dicas que você vai receber, entendeu. Então, aquela roda de amigos nem sempre vai estar te trazendo as melhores coisas. Então, é o que a gente fala, né, Então, a mulher escolhe um médico para ser para confiável. chamar de exatamente. Então, um movimento que a gente repara, e isso foi muito capitaneado pela política do Novembro Azul, da Sociedade Brasileira de Urologia, para o homem ter um médico para chamar de seu. E a gente começa a reparar que isso pegou, e pegou muito bem. E o homem então começou a ir ao A prestar urologista, mais atenção, a né, prestar mais na atenção. saúde dele, né. E aí o médico urologista, quando ele vê esse movimento, ele também a sociedade passa a recomendar o quê? E isso é particular de cada um, eu faço dessa forma, com os meus colegas todos na qual eu converso e convivo também fazem, que é o seguinte: "Olha só, o homem quebrou o tabu, ele está indo para o urologista, ele está indo para o médico. Perfeito. Você vai se restringir só a um PSA e a um toque? Você vai ser um médico só da próstata? Você não pode fazer isso, Não pode. porque ele já quebrou a primeira barreira. Então, o que que a gente recomenda de fazer? Ele vai no urologista, nós somos o primeiro médico dele, cara, vê tudo. Então eu peço tudo. Ele Você fala assim: pede uma "Doutor", geral, né, faço a faz geral. uma geral. Vamos ver como é que tá a sua glicose, fator de risco para AVC, vamos ver como é que tá a sua tireoide, vamos porque se você tem uma queda do seu metabolismo, você vai engordar, aquilo vai prejudicar a sua testosterona, vamos ver como está a sua testosterona, que é o grande motor do homem, a força motriz dele. Vamos avaliar como é que tá o seu colesterol, isso tudo fator de risco, entendeu. Então assim, se o cara tá indo até você, cara, insiste nele, faz um ultrassom, vamos ver esteatose, o homem tem tendência. Então eu acho que a gente está começando a ser esse tipo de médico. E aí a gente vai tendo a nossa rede Então, de na apoio. verdade, a visão do homem na sociedade, né, tá tipo assim, tá mudando em relação, Totalmente. Em né, todos os porque aspectos. O existe cara o ele preconceito exatamente. também, né, de Hoje em ser dia, a própria mulher, ela vai o quê? Vai casar, a gente tem visto muito isso: "Ó, você vai no seu urologista". "Ah, vou fazer o quê? Eu tô super bem". "Não, você vai". "Você vai pra quê?". "Não, eu quero ver como é que tá a sua saúde, quero saber onde é que eu tô amarrando meu cavalo aqui", porque então ele vai fazer um espermograma para saber como é que tá a fertilidade, ele vai fazer exames de DST, ele vai se cuidar, ele vai ver a glicose. Então a mulher que sempre ajudou tanto o homem, entendeu, ela agora tá também motivando ele a ir ao médico. aí, Por quê? Porque antigamente o cara ia preocupado. Pô, minha mulher muitos ainda falam: "Não, eu tô aqui que minha mulher marcou a consulta, por que que você", morrendo de vergonha, né, morrendo de morrendo vergonha, de vai de vergonha. boné, abaixa um pouco o boné para poder você não olhar no olho, mas assim, Aí depois isso você tem vai sido cada vendo, vez né. menos, cada vez menos. E cara, o cara vai reparar que você tá de homem para homem. A gente vai conversando ali, cara, diversas vezes. Às vezes eu tô conversando, por exemplo, com um casal que tá tentando ter filho. Pô, já tive 3. Então assim, cara, você vai, você conversa, você apazigua. Calma, poxa, o primeiro realmente às vezes pode ficar mais nervosismo, o casal tá terminando de se Se ajustar. ajustar. Exatamente. Então assim, o cara ele vai percebendo que a conversa que ele tem no bar, ele pode ter no consultório com uma pessoa que sabe o caminho a ser trilhado por ele, entendeu, que tem Que vai embasamento cuidar científico para dele isso, vai cuidar. realmente, né, que vai olhar, porque realmente, existe assim meio que um abandono, né, dessa parte, né. A mulher é muito bem atendida e o homem fica um pouco esquecido em relação a isso mesmo. Sim. E eu acho que isso também é uma forma de prevenir, né, Não, muito. futuramente, né. Concordo. E você tem algum caso real de consultório, né, alguma história que você queira nos contar, né, que você vivenciou, que a pessoa foi fazer um exame de rotina e descobriu, e aí teve que fazer todo um tratamento, né? Cara, Fabi, tem muitos, Fabiano, porque, por exemplo, falando de fertilidade, né, Aham. por exemplo, já tive um paciente que ele foi avaliar a fertilidade dele, tinha um espermograma no limite, então a gente tem que excluir varicocele, que é a principal causa reversível de infertilidade. Hoje já é reversível, porque tem casos que É, não tem casos que são são irreversíveis, irreversíveis. mas a varicocele é uma afecção, certo, implicada em fertilidade, só que ela tem solução. Ou seja, ela é a principal causa de infertilidade reversível. Se reverte a varicocele, ele tem uma chance aumentada de ter uma solução. E aí o paciente, durante esse estudo, detectou o quê? Um câncer no testículo. Porque o câncer de testículo é câncer de paciente jovem, 25, 40 anos mais ou menos. Ou seja, o cara foi tentar ver a fertilidade e acabou descobrindo câncer de Descobriu outra testículo. coisa. Só que o câncer de testículo, do mesmo jeito que ele dá em jovem, ele pelo menos ele tem uma alta chance de cura, entendeu. Então, Mas é mais fácil você detectar em jovem e curar, ou curar, e se ele curar, descobrir lá na frente? não curar. O que normalmente a gente tem uma máxima na medicina que a gente fala que a doença quando ele não dá no seu público-alvo, ela é ruim. Como assim? Doença de jovem.
que dá em velho ou doença de velho que dá em jovem tende a ser pior. O paciente jovem não é para ter câncer de próstata. Se ele tiver, usualmente é mais agressivo, Entendi. entendeu? Agora, o jovem é para ter o quê? Um tumor de testículo. E aí a gente vai conseguir ofertar a cura para ele muitas vezes, entendeu? Graças a Deus, é muito positivo, Eu sabe? que nunca ouvi falar dessas coisas, estou assim: "Gente, eu tô aqui querendo mandar meu marido fazer o exame, gente". Tem Já que tô aqui ir, doida pensando tem que nisso. ir, tem Eu que acho ir. que hoje, chegando em casa, eu vou falar: "Não, Mas assim, a procurar". gente tem que lembrar que quando você me fala assim: "Gilberto, conta um caso aqui de consultório", eu vou lembrar do quê? Dos que mais chamaram minha atenção, Sim, lógico. entendeu? Porque o rotineiro não é esse, É, o comum não é esse. Vou te dar um outro exemplo. Por realmente, exemplo, né. teve um paciente que ele trabalhava no interior aqui, em São Francisco, ele tinha fimose, uma coisa Uhum. super simples, fimose, a gente vê um monte, Rapidinho. opera, É. tranquilo. Na hora que a gente tirou a fimose dele, a gente viu que ele tinha um câncer de pênis escondido. Cara, Agora eu te falo, é todo mundo que tem câncer de pênis? Não é. não Mas eu é todo mundo que tem fimose? Não. Mas quando você junta os 2 é um caso que você vai lembrar. Por quê? é. Porque aquilo ali Não é fugiu à comum, regra. não é comum. Exatamente. Então, assim, não vamos apavorar todo mundo não. Isso aqui é só estamos falando que foge à regra, mas isso serve para alarmar a É, gente. mas "Opa, o que tem a alguma gente coisa a estranha, nossa né?" intenção aqui, né, é mostrar que é possível tratar, que é possível o homem ter a mentalidade de marcar a consulta. Você que falou pra gente aqui, que na sua consulta você dá uma geralzona, apesar da sua especialidade, eu acho isso ótimo, É, isso tem que porque fazer. não é qualquer médico que se interessa a fazer, né, e analisar todas as taxas. Geralmente, quando o cara é especialista, ele só atende aquela especialidade, né. É, Já achei um super concordo com diferencial de você. você. Eu acho, Fabiana, que isso é uma coisa fundamental que você falou, porque exatamente, hoje em dia a medicina ela é muito especialista, porque não tem como a gente saber tudo, cara. Ela evoluiu. Antigamente você só tinha o quê? Minha avó, quando ela tinha filho, ela só fazia um raio-x perto do parto para saber a posição da criança. Olha só que Hoje em dia legal. você faz ultrassom pra caramba, você já sabe Várias vezes, né. várias vezes a criança já você já sabe, sabendo a criança já nasce e você já checou ela toda, então ela evoluiu. É difícil a gente saber tudo. Tanto que o que que eu faço com meus pacientes? Sempre. E hoje ele está informado. Se você for olhar os exames e falar assim: "Olha só, show de bola, pode voltar no que vem", cara, vai ficar cheio de informação no ar. Ele está olhando o exame, ele está indo ali para o ChatGPT, para o Google. Então o que que eu faço? Eu abro o exame dele e vou vendo junto com ele. Ó, não tem anemia, não tem infecção, seu PCR está normal, opa, a glicose está alterada. Eu sei tratar alteração de glicose? Não. Então eu falo assim: "Ó, sua glicose está alterada, vamos procurar um endócrino". Aí eu Você vou, indica, você já boto: "Olha, direciona para ele. procurar Você indica. fulano, motivo, alteração do perfil glicêmico lipídico. Detectei num homem, alteração da tireoide, não é comum. Endócrino. Esteatose hepática, gastro". É isso. Você não precisa saber tudo, mas você tem que saber triar, Sim. entendeu? Você tem que saber triar e encaminhar. Aí eu falo: "Doutor, isso é grave?" Eu falo: "Olha, eu não sei tratar isso, então eu não posso te dizer. Mas O você que me eu dá um posso te caminho, afirmar né. é que pelo menos você detectou". É isso que eu falo pra eles: "Pelo menos você detectou". O cara tá lá com triglicerídeo nas alturas, eu sei tratar? Não, mas a gente detectou. Você pode ter prevenido ele de ter um infarto, de ter tido um AVC. Olha só que maravilha, entendeu? Olha que baita benefício, só por ter pedido um exame. Às vezes ele nem tem o problema, mas você fez a triagem. Sim. E uma outra coisa também é como tratar o câncer, né, de próstata na velhice, né, com a medicina atual, com os avanços da tecnologia, eh, você, né, tentar nos, passar isso, Uhum. né, Tá para vendo? a O câncer de gente. próstata, ele é assim, cara, quando o paciente ele chega desesperado, eu falo: "Calma", porque no câncer de próstata a gente pode não fazer nada, até fazer tudo. Porque se você, por exemplo, existe um dado estatístico que mostra que com 100 anos, acho que é 98% dos homens vão ter câncer de próstata, ou seja, é um câncer inerente ao envelhecimento. Você vai tratar? Não, pô. Tá com 98 anos, tá com um tumorzinho ali, um PSA baixo, um tumor indolente, cara, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada, entendeu? Então, Então, a até que gente idade parte. você aconselha? Hoje não Ou não tem mais existe? idade. Não existe mais idade cronológica na medicina. Você tem hoje a idade funcional. Entendeu? Eu tenho paciente, vai vendo que eu já operei em câncer de próstata, tem paciente de 88 anos. O cara não tinha nada, tinha nada, não tinha absolutamente nada, inteiro, entendeu? E ele é um paciente do SUS e eu faço ambulatório com alunos, né, de medicina no SUS. E toda vez eu pergunto para os alunos: "Quantos anos ele tem?" Ninguém adivinha a idade dele. "Ah, 60, 68". Tá ótimo. Então hoje não existe mais idade cronológica, existe a idade funcional. E isso é fundamental do paciente entender. "Ah, eu tô velho demais para isso". Não, você não tá, você não tá, Eu acho que a entendeu? primeira coisa é o homem entender a importância de se cuidar, né, de ter um médico, né, como você mesmo, como a gente já estava falando antes, que a mulher ela adota o
né, Sim, uma médica ou um médico de confiança, e ela sempre faz uma revisão, nem que seja anual, sim, né, sim. por causa do câncer de mama também, né, É, que e a tem que gente ir. tem no homem as doenças inerentes ao envelhecimento. A gente cita muito câncer de próstata, sim, é muito comum, sim, é o tumor mais comum no homem, É, exceto de pele. Mas, por exemplo, a próstata de todo homem vai aumentar. Todo. Todo homem vai ter próstata aumentada. Então, e quais são as repercussões disso? Pode não dar nada, e ele pode só acompanhar, mas sim, aquilo ali pode custar até mesmo a função do rim dele, pode vir a dar uma insuficiência renal, pode dar cálculo, pode dar infecção. Então, o que que eu faço? Cara, é só você se cuidar, entendeu? É só você se cuidar. na Vamos diagnosticar, verdade vamos pegar cedo. Muitos pacientes têm medo porque o tratamento para próstata usualmente traz impacto sobre a via sexual. Muito comum. E aí eles ficam com medo. Pô, doutor, mas esse remédio está alterando minha libido. Hoje, até para isso, a gente tem solução. Você tem hoje procedimentos ultra minimamente invasivos, como o Rezum, que nada mais é que você não faz nada. Você faz vapor de água na próstata, aquilo faz. A próstata, só para a gente entender, você tem um cano por onde a urina passa e a próstata cresce em volta desse cano. uhum, À medida que ela vai crescendo, ela vai apertando o cano e vai dificultando a saída de urina. Então o paciente passa aí várias vezes ao banheiro. Ele passa a terminar de urinar, sente que não esvaziou. Aquilo já começa a incomodar ele. Ele acorda mais vezes à noite. Se você acorda mais vezes à noite, você tem um sono de pior qualidade, você diminui a produção da sua testosterona, você pode aumentar seu cortisol, pode ter impacto sobre pressão, pode ter impacto sobre libido. Então, assim, você tem que diagnosticar antes de causar o problema, entendeu? E hoje, com essas medidas, você pode fazer desde uma cirurgia robótica para aumento prostático, uma coisa mais invasiva. Você pode fazer um procedimento ultra minimamente invasivo, como o Rezum, que não vai trazer nenhum impacto uhum. sobre a vida do paciente, mas vai desobstruir a próstata. Você pode fazer remédio, que vai exigir um pouco mais de tempo, Eu ia falar isso, mas que ele não remédio vai ter também, problema, e você pode não fazer nada. nada. Você quer melhor que isso? Então só É, depende da fase que você pegou a sua doença, verdade. entendeu? E só apenas, eu acho que, né, que tem que ter o entendimento que é possível, né, não deixar de se cuidar, né, assim, nessa situação de relaxar, como o homem da né, o homem da sociedade, eu vejo muito assim, os homens eles meio que relaxam. Só que quando tá sentindo alguma coisa, e aí É, por causa mas diminuiu muito. mas às vezes, sentiu uma dor no peito, no coração, aí vai fazer os exames, É. aí É vai porque ver, o homem não é acostumado. O homem não é acostumado a ir a médico, Fabiano. O homem não gosta. Bicho, cara, a gente é medroso. Não tem como a gente falar que não, entendeu? Não tem ai, como a gente falar que não. A gente tem medo, entendeu? A gente tem medo. não, A gente. gente está acostumado ali àquela Minha vida, àquela primeira vítima atividade. hoje vai ser meu marido quando chegar em casa, É, cara, mas coitado. isso aí é complicado, entendeu? Assim como a mulher ela tem a capacidade de elevar o homem, ela também pode jogar ele para baixo. Então, Olha, assim, tudo em pós. abraça ele, fala: "Meu amor, eu te amo tanto, tanto, que eu quero que você se cuide, que eu nunca quero te perder". Aí você vai, convenceu de forma Ai, ai, bonita, eu falo assim, entendeu? ele vai rir pra caramba. Outra coisa que eu ia te perguntar é sobre, assim, eu sei que isso também é outro tabu, assim, né, existe a parte estética, né, que muitas pessoas, às vezes, têm um certo medo, receio ou vergonha até de falar, né, e você faz essa parte estética, como que isso, né, é É, assim, conduzido? isso realmente isso foi uma mudança que aconteceu recente dentro da urologia, né, que foi essa questão da estética masculina, Que é né. uma coisa nova isso? Não é É que é nova? nova, né, é tudo uma adaptação, né, isso já era feito, foi desenvolvido lá em Miami, certo, essa questão desse preenchimento peniano, botox, tudo na região pieno-escrotal, né, mas o intuito é sempre um só. Para que que você ajusta a estética? A estética ela nada mais serve do que melhorar sua autoestima, Entendi. certo? É isso. E isso é importante Isso vai também, atrapalhar, né, isso vai alterar a sua função, você fazer, por exemplo, um preenchimento peniano, cara, vai alterar a função do pênis? Não, ele vai continuar funcionando como ele sempre do funcionou. mesmo jeito. Só que às vezes, aquilo vai te dar mais confiança. Com a Entendi. melhora da sua confiança, você vai se desempenhar melhor em inúmeras atividades. Vou te dar um exemplo, eu fiz preenchimento num paciente de 82 anos. Olha só, é a 82, exceção, gente, mas a gente lembra da exceção. Mas por quê? furada. Esse paciente ele tinha operado a próstata aos 60 anos, mais ou menos. Uhum. E antigamente você tinha um impacto sobre a vida sexual muito grande. E o pênis dele diminuiu, fez uma atrofia, mesmo por desuso, Uhum. tá? E aquilo incomodava ele, porque ele falou: "Doutor, eu já não tenho mais, relação com minha esposa com a frequência, porque para ter eu preciso usar uma injeção, eu preciso disso, mas eu me sinto encabulado na sauna". Ele falou isso comigo, porque eu gosto de frequentar sauna com meus amigos. E assim, eu sei que ninguém repara, que é um bando de Tá velho. na Ele mesmo cabeça brincou, dele.
Tá na Mas isso me cabeça dele. incomoda muito, isso me prejudica. Ele chorou na consulta. Coitado, meu Deus do céu. Aí você vai falar que para mim tem idade? Não tá. A maioria quer o quê? Quer crescer ali na praia, botar uma sunga e ficar bonitão, entendeu? É isso que o cara quer, chamar atenção, se sentir melhor, se sentir bem, entendeu? Sei lá, se olhar no espelho, aumentar sua autoconfiança. Mas existem os outros casos, como o desse paciente, entendeu? Então eu acho que tem solução para tudo É, hoje em é dia, verdade. inclusive para isso, É. entendeu? Isso é uma coisa, assim, que, a gente, né, foi uma curiosidade, né, e eu falei assim: "Vou perguntar, porque tá dentro da sua área", né, e a maioria tem muitos homens que têm até vergonha. Eu vou te né, porque aqui nesse prédio aqui, que é onde eu tenho um escritório, tinha uma clínica que cuidava, né, de homens. Cara, eles entravam no corredor, quando eu entrava no elevador, eles abaixavam a cabeça, sabe. É, Parecia, assim, uma coisa que eu estava ali também, ele estava incomodado, e eu ficava quieta na minha, né. E eu percebi muito isso, que o homem, ele tem essa coisa meio que, tem, né, mais do que a mulher, né. bem mais. Tem mulheres também que são mais recatadas e tudo mais, né, a gente não pode tirar algumas por todas, né. Mas o homem, eu acho que, a tendência, né, com essa evolução é também melhorar essa coisa. E vocês como médicos, né, dessa área, eu acho que vocês colocando isso de forma clara, objetiva, eu acho que isso faz clarear a cabeça também, né, trazer uma segurança maior. Uhum. Os médicos de antigamente, eles também tinham certa vergonha de falar em público, de falar como que era o tratamento, de como que, né, as coisas avançam. Então eu acho que houve uma evolução para melhor na medicina e na especialidade de vocês, né, no caso da urologia. Então eu acho que isso é muito bom para a sociedade, né, para todo mundo, né, Concordo. que traz o que a gente, né, um bem maior que a saúde, né. E o É, conhecimento. e o conhecimento, né. Que é E aí tem que ter pessoas como, né, como você, que gosta de estudar, que gosta de correr atrás de trazer o melhor, né. E aí eu acho que vai por aí os tratamentos, né. Porque antigamente eu via muitos médicos, assim, eles ficavam atrás da cadeira, era só atender o paciente e não estudava, e era só aquela receitinha ali. Hoje você não dá para ficar acomodado mais. não dá. Você tem que acompanhar o que está acontecendo no mercado, o que está vindo lá de fora para cá, porque senão você vai ser engolido, ou você também não vai ser diferencial. Mas é porque a medicina, como o que que acontece? Apesar da gente ter uma evolução tecnológica, na medicina é muito difícil você reinventar a roda. Porque, assim, você começa estudando fisiologia, que é como as coisas funcionam no seu organismo. Então depois você passa a estudar fisiopatologia, ou seja, como a doença se manifesta dentro do seu organismo. Quando você estuda na faculdade de fisiopatologia, então você entende como descobriram o tratamento, porque você soube como funciona, você soube o que fez de patológico para que não funcione, então você sabe como restabelecer. Ou seja, esse ciclo ele não muda. Então os tratamentos eles trazem uma evolução, seja posológica na dose, seja nos eventos adversos, mas existem áreas de atualização extensiva, como por exemplo a área oncológica. Então se a gente se habitua a querer estudar isso, a fazer essa área, você vai precisar estudar muito mais. No entanto, se você está falando de áreas mais assistencialistas, você vai pegar o que? As doenças que habitualmente sofrem muito pouca mudança. No máximo você tem uma evolução ou outra. Você vai num congresso, você se atualiza. E hoje não tem mais espaço para isso, porque senão o paciente te atualiza. Porque ele foi no Google, ele E pesquisou. pesquisa, o Google fala tudo. Então, hoje o médico ele tem que entender isso. Se você não se atualizar, o paciente vai te atualizar. Porque você vai ficar desconcertado na frente dele quando ele te questionar algo que você não sabe. É verdade. E hoje é muito fácil você se atualizar, porque, cara, tá ali no teu consultório, entendeu? Pegou, parou um pouquinho para tomar um café, abre ali, E puxa, doutor Gilberto, artigo, tá tudo é, conectado, você não precisa mais de livro. verdade. O livro, quando você comprar o livro, Você quando você botou, abrir ele, já já sai, desatualizou, já sai. entendeu? Mas é aquilo, é fácil, a medicina depois de um tempo ela passa a ser fácil porque você já entendeu a doença. Então tudo que vier de novo foi uma via de estímulo àquela célula que foi descoberta e um medicamento específico para você está Para aquilo entendendo? dali. A própria cirurgia robótica, ela é o quê? Ela é a cirurgia aberta adaptada a um robô, ou seja, é uma evolução. A técnica cirúrgica, ela é muito a anatomia do corpo não mudou, Não mudou o que nada. mudou foi a Foi a abordagem. abordagem, a forma de Então, condução. por isso que se você se dispõe em ser uma pessoa atualizada, você não vai ter dificuldade, seja pela informação,
e seja porque não tem reinvenção da roda, você entendeu? Um outro ponto, né, queria saber, assim, aonde que você atualmente está atendendo, né, porque eu acho que se, né, os interessados, né, a gente depois quando for colocar no ar o podcast, né, porque quiser, né, ter a vontade de conhecer o seu trabalho, né, como você desenvolve, que eu sei que você é, né, uma pessoa que realmente é diferenciada em relação aos outros profissionais. Eu sei que você atende na Cal, né, no centro Atendo no especializado. centro avançado de urologia. O Beda também agora montou o centro do homem, ali no Beda Prime, a gente também atende lá. E assim, a minha agenda aberta tem no meu Instagram. Meu Instagram tem lá, tem um link na bio. Uhum. Ali tem minha agenda com todos os horários, então eu atendo em todos os lugares, inclusive em casa. Eu brinco, né? Porque eu faço telemedicina também. Então eu atendo em Sabia. todos os lugares, inclusive em casa. Então fica a critério do paciente. Se ele quiser um horário e ele estiver disponível, ele vai ser atendido. E quero muito te agradecer, né, foi ótimo, muito informativo, né, eu acho que dá para a gente ter noção do que realmente está acontecendo, né. Espero que a gente tenha ajudado, né, aos homens, né, a a a entender melhor e quebrar um pouco desse medo, né, porque a nossa intenção é justamente essa, e que todos, né, passem a Uhum. cuidar da sua saúde como se realmente, né, fosse uma coisa, não anormal, e sim normal, porque na verdade as mulheres já fazem isso. É. E a gente precisa dos homens bem, né, satisfeitos, nossos maridos, nossos filhos, né. Então eu acho que isso é muito legal e agradecer a sua presença aqui, né, foi ótimo. E que venham outras, né, que É venham isso outros aí. Foi um assuntos. prazer estar aqui. Eu gosto de falar. Se você não me podar bem, eu vou indo. Então, sempre que você Foi precisar, eu estou aqui. Foi um Muito prazer. obrigada, doutor Gilberto. Até a próxima. Quero agradecer nossos patrocinadores novamente, o Cicobi Fluminense, Terceiro Setor, a Unitae, a Porto Seguros, e até breve, se Deus quiser, com novos assuntos que interessem a vocês.